Olá, pessoal dos quintos períodos da Faculdade de São Lourenço. Vamos dar seguimento então a mais uma videolição, nesta uma síntese, né, a respeito daquilo que a gente fala dos condomínios de modo geral, do condomínio em geral. E aqui eu vou falar especificamente de duas formas de condomínio. Do condomínio voluntário, né, e do condomínio necessário. Como as próprias palavras já são autoexplicativas, podemos entender o seguinte: existe a hipótese de que mais de uma pessoa, mais de um proprietário, voluntariamente resolve consolidar um condomínio, correto? E existe a outra hipótese em que o condomínio se faz necessário. Bem, o que acontece? Com relação ao condomínio necessário propriamente dito, né, nós temos que entender que, pela natureza física da coisa, não há como não haver uma união condominial. Tem que se fazer essa união condominial. O Código Civil estabelece a regra do condomínio necessário entre os artigos 1327 a 1330. São apenas 4 artigos. E no condomínio necessário, este que não há saída, as pessoas têm que comungar, têm que fazer a comunhão da coisa, nós devemos entender que é o seguinte: isso é basicamente aplicado aquele tipo de construção em que ela foi feita de forma conjunta e que ambos teriam que fazer isso. Tanto é assim que o próprio Código Civil, o próprio legislador, nos comandos legais que ele estipulou, ele coloca o seguinte: eu vou fazer uma breve leitura destes artigos que tem aqui e farei os comentários. O artigo 1327 coloca o seguinte: condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula pelo disposto neste código. E aí chama os artigos 1297 a 1298, 1304 a 1307. Só que agora, né, quando chega no artigo 1328, coloca assim: o proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas e muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente adquirir a meação da parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade que atualmente valer a obra por este terreno ocupado. Bem, a palavra extremar aí está escrita com S, está literalmente se referindo a os limites. Então, um condomínio necessário, a gente vai pensar, e o exemplo mais claro que tem é o exemplo do muro, quando o muro está sendo feito exatamente sobre a divisa. É por isso que é um condomínio necessário em que ambas as partes são coproprietárias. E aí, dando seguimento a isso, vamos entender o que o legislador colocou como regra. O artigo 1329 coloca o seguinte: não convindo os dois no preço da obra, este será arbitrado por perito à expensa de ambos os confinantes. Se os dois condôminos necessários não se concordarem, né, não chegarem a um acordo em relação ao preço da obra, alguém de fora vai vir arbitrar. E os honorários desse alguém de fora será fixado às expensas ao pagamento deles. Portanto, essa discussão de quem não, de alguém que fez a obra, que era um condomínio necessário e que ela foi paga, apresentando as devidas proporções, ele faz jus a receber. Vamos entender então quando alguém não faz o pagamento, né? Qualquer que seja o valor da minha ação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer obra na outra obra divisória. Bem, o artigo 1330 do Código Civil ele fala claramente o seguinte: já que o condomínio é necessário, mas as duas partes, somente uma adimpliu, enquanto a outra não efetuar o pagamento, não executar a obrigação que lhe é devida, que é fazer a meação também do custo, ele não vai poder se valer daquele muro, daquele condomínio necessário
que ele literalmente não contribuiu. É por isso que quando eu estou dando as minhas aulas práticas, a gente ouve falar, aquele muro é de quem? Né? O muro divisório é de quem? Em princípio é um condomínio necessário, mas enquanto aquele que deveria de fazer a ameação não fez, ele vai poder ser utilizado somente por uma pessoa, não pode se bater um prego. Lembrando daquilo que eu falo nas minhas aulas presenciais. Quando a gente vai falar de condomínio, a gente vai imaginar, fazendo analogicamente, a comparação com a pirâmide de Hans-Kelsen. No ápice da pirâmide a gente tem o Código Civil, depois as outras leis relacionadas ao condomínio e finalmente a gente vai pensar nas convenções de condomínio. Mas com relação ao condomínio necessário, está aí aquela dica que a gente costuma dar em sala. Lembrando que o voluntário é uma regra imensa que vai ser disposta sobre o condomínio voluntário, que é tudo aquilo que a gente vai adotar como regra geral pelo Código Civil. Obrigado e até a próxima videolição.